Eu sou o William Bezerra E eu sou a Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. e esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir das 5:30 da tarde, aqui nessa plataforma. E antes da gente começar, um recadinho. Caso você escute um cachorro latindo, uma criança miando ou um ônibus voando, são sons de Votorantim, tá? Finge que a gente tá aí na sua casa, sentado com você na sua cama, a conversa fica meio erótica, Sentada né? na cama Não, pessoal. no seu sofá, batendo um papo, A gente assim. é amigo. Isso, best friends, tá? Amigo, eu preciso falar um negócio que eu pensei agora. A gente já gravou 20 episódios aqui, mas você falou, eu sou William Bezerra, você devia mudar seu nome pra William Capivara. Eu pensei nisso aqui agora. Amiga. Devia mudar o animal pra Nossa, combinar com o será? podcast. Ah, mas Bezerra ainda é interior, né? Ainda Tipo, é, né? mas Isso, quem assim, sabe um só rebranding. uma coisa Quem que sa- me veio aqui. Mas, ó, olha, o dia que eu for pro Big Brother, eu não sei qual vai ser meu... Não tem emoji de capivara, né? Não tem. Eu acho que não. Vai ter Ai, que ser tem a que- Bezerrinha, tem que então. Meu atualizar. emoji do BBB é uma coisa. O sonho É. do William não é ser um Big Brother, é ser um ex-Big Brother. Ex-BBB, mas é que daí que a coisa boa acontece. Imagina, amiga, conversandinho com o ex-BBB. É isso. Vamos arrasar. Fama. Amiga, mas vamos ao que interessa. Vamos. O episódio de hoje vai ser nostálgico, amiga. Hoje nós vamos falar sobre lugares que fizeram parte da nossa adolescência de uma forma muito marcante. As ETECs. Amigo, sim, mas pra quem não estudou em ETEX, não tem problema, continua aqui com a gente. Porque eu tenho certeza que você vai se identificar com várias situações que a gente vai contar aqui, porque aluno de ensino médio, adolescente, é tudo igual. Exatamente. Não só muda a escola, só muda o endereço, né? Sim. Inclusive, se você gosta da nostalgia, se você aí é na nossa faixa de idade, quase 30 a Sim. mais, nós temos um episódio todinho dedicado a como foi ser adolescente nos anos 2010. Corre lá pra escutar, quando você terminar de ouvir esse, é claro, né? Dá pra Sim. você maratonar. Inclusive, esse é o 13º episódio. 13. 13. Terror. Devia ser Faz de o terror, L, né? amiga. Ou não. Estamos aí, tem um Se bem que o ensino médio foi um Foi um terror, terror, pra exatamente. muitas Uma pessoas. sexta-feira Pode 13 dar eterna. estresse pós-traumático É aqui. verdade, amiga. Mas vamos lá pro nosso foco, amiga, que são as ETECs. Amigo, vamos. Porque nós dois estudamos em ETEC. Sim. E não é qualquer ETEC, tá? Pra você que está ouvindo. É a ETEC de Votorantim. Esse é meu Votorantim. Tem escolas para as crianças. Exatamente, tem. É verdade. Que hoje é a Elias Miguel Júnior, né? Sim. Mas quando a gente entrou, ainda era só ETEC de Votorantim. Rolou Sim. esse rebranding aí. E, amiga, você teve aula com o Elias Miguel? Não, amigo, eu nem Não? cheguei a conhecer ele, mas eu tava conversando com o Daniel, meu namorado, antes da gente gravar, e ele falou que ele era colega do Elias, Olha! porque o Dan trabalhou na ETEC uma época. Ah, é verdade. Então, o Dan trabalhou na ETEC e o Dan tinha pessoas que eram bem amigas do Elias, que eram bem amigas do Dan, então eles tinham amigos em comum. Que ali. legal. Eu não cheguei a conhecer, mas ouvi falar que era muito gente boa. Sim, ele dava mais aula no curso técnico, né? Eu acho que era de. Não sei se era de TI. Não era TI, era Não TI. né, lembro do que tinha. que Ah, era. não Eu acho sei. que ele dava em marketing também, mas eu saí do Será? curso antes. Ai, amiga. Nós saímos, né? Já vamos Nossa, falar a gente disso. já conta. Mas eu tive uma aula com ele, amiga. Ele substituiu alguma matéria que eu não lembro. E eu lembro que ele era muito legal mesmo. A primeira coisa que ele fez foi colocar o login de algum jogo que ele tava jogando na época, porque acho que foi o Diz que começo ele de era jogos bem online. nerd, Ele assim, era né? nerdão, Sim. E eu lembro quando ele faleceu, amiga. Acho que a gente ficou até sem aula no Amigo, foi dia. dia 11 de junho, se eu não me engano. Olha. Porque eu lembro que era antes do Dia dos Namorados. Ah, Dia dos Namorados é dia 12 de é junho. Então foi dia verdade. 10 ou 11 de junho que ele faleceu. Eu que a lembro gente que foi ficou bem sem aula. impactante, assim, É, né? então. Ele era jovem. E eu, na verdade, me formei na ETEC Elias Miguel Júnior, porque ela passou a ter esse nome no Olha, meu amiga, terceiro ano. que legal. Então você foi a única. O William a gente nasceu no mesmo ano, mas ele é de uns meses antes. Isso. Então, tipo, quando ele tava no terceiro, eu tava no segundo. Ele é um Aham. ano mais velho na escola, assim. E aí, tipo, você se formou na última ETEC de Votorantim. Você foi da última Olha, turma. não Aí eu fui a sabia, primeira amiga. turma da Elias Miguel Júnior a se Olha que formar. legal. E você sabe, amiga, que o nome mudou por conta de um trabalho de TCC, né? Não. Eu acho que foi o pessoal tinha jurídico, não tinha lá Tinha, no técnico e jurídico. Inclusive eu conheço a Serviços menina. jurídicos, Você não acho. conhece a Milena? Ela era do outro terceiro ano. Lembro. Então, foi o grupo dela que fez. Ah, que eu legal. assinei o abaixo-assinado deles Ah, lá não, pra eu assinei trocar. também, só que eu não Então, lembrava que era E foi TCC. muito engraçado, porque quando eu contei isso, o meu irmão ficou muito
muito chocado. Tipo, como assim você teve aula com ele? Tipo, ele não sabia que era um professor novo. Achava que era tipo uma pessoa antigona. Exatamente. Nossa, não. E ele morreu muito jovem, né? Tipo, acho que ele tinha uns tinha 30 e poucos anos, era. acho. Sim. E, amiga, isso que eu falei do meu irmão é muito legal, porque os meus 2 irmãos estudaram na ETEC. Ah lá, Somos uma família geração. etequiana. E eu conheço outras pessoas também, tipo a Giovana, a Sibeli, Tenho até amigos que a são. Larissa. Então, vários Que irmãos. legal. A Mariane também, a irmã dela, Sim. estudou lá depois. Ah, que legal. Muito legal, né, amiga? Eu E tenho uma irmã assim, de 9 anos, eu vou obrigar ela a estudar na ETEC. Fala, amiga, pra ela estudar na ETEC. Vai estudar na ETEC. Yasmin Então, Vitória, está ouvindo? Vai estudar na é ETEC. sua obrigação. 9 anos, vai fazer 10 anos que vem? Daqui uns anos vai pra ETEC. Isso aí. E, amiga, você já falou sobre isso, mas vamos dar essa carteirada de que fomos as primeiras turmas? Sim, Uma das primeiras amigo, turmas. eu acho isso auge. Inclusive, porque você tem até uma experiência que eu não tive, né? Foi. Conte. Quando eu entrei, só tinha mais uma. Eu fui a segunda turma da ETEC de Votorantim. Sim. Fiz parte da segunda turma. Então, quando eu entrei, só tinha nós do primeiro e um segundo ano. Não tinha terceiro ainda, porque só tinha essa turminha. Sim. Que eles e eram era duas só salas. 2 por sala, né? Tipo, Era. era 2 salas de primeiro, 2 de segunda e 2 de Isso, terceira. era pouquinho. Então, tipo, tinha 4 turmas na escola. Foi. Cada turma com o quê? 30 alunos? Foi, amiga. Nossa, que vazio. Nossa primeira. Quando você entrou, foi a primeira vez Turma que teve que 3 anos. primeiro, segundo assim. e terceiro, né? Você viu Gente, que legal? loucura, né? É verdade. Quando amiga. foi isso? Eu entrei em 2011. Eu entrei em 2010. A gente tem até essa informação aqui, que a primeira turma da ETEC foi em 2009, de ensino médio. Ela abriu alguns anos antes, mas era só uma extensão do Fernando, né? Que tinha alguns cursos sim, técnicos Fernando Prestes, lá. né? Que é uma ETEC de Sorocaba. Isso, que era aqui em Votorantim, no Votocel. A gente não falou disso, né? Ah, que é ia ficar no verdade. Votocel. De manhã tem um fedor horroroso. Nossa, amigo. Será que tem ainda E o o fedor? Botos tem, eu passei lá esses dias. Ai, tava fedor, amiga. Porque ela tem uma fábrica, né? De quê? De de papel? plástico, sei lá tem uma que é, fábrica lá. celulose. E assim, pra você que não é daqui, visualiza, vamos imaginar. O Votocel é um bairro que tem essa fábrica. Sim, é Stranger Things. E o ele é um Votocel bairro pra que só mim. tem uma rua pra entrar e uma rua pra sair. Você sobe uma rua pra entrar, aí o bairro, aí você desce uma rua pra sair. Exatamente. E você começa a subir a subidinha, já vem aquele cheiro matinal de Mas fábrica. eu não sei se era só de manhã ou se a gente acostumava com o cheiro. Eu acho que era só a hora que a gente tava entrando, Amigo, não né? era só a hora que a gente tava entrando, porque eu passei lá esses dias de tarde, tava fedendo. Amiga. É tipo quando você vai pra São Paulo, que você passa no Rio Tietê. E uma hora para que uma de hora sentir, para de né? sentir, o cheiro tá lá, você só acostumou. Amiga, será que a gente foi Enfim. intoxicada por Eu isso? espero que não. Meu Deus do céu. Mas aí, lá em 2009, ela ficou independente. Se emancipou do Fernando Prestes. Votorantim, tudo tem que se emancipar. Dá A cidade licença, tem que né? emancipar, a ETEC tem que Exatamente, emancipar. amiga. E parou de ser uma extensão e virou uma escola. Sim. Que era só ensino médio, né? Que era só hoje ensino em dia médio. é integrado. Isso. Era isso que eu ia falar, que na nossa época o ensino não era integrado. Não, é. Hoje em dia Você já faz os dois integrado, juntos. faz lá tudo junto, né? Inclusive, tem histórias para vamos começar. Vamos lá, essas vamos lá. histórias. Na época que eu estudei lá, na ETEC de Votorantim mesmo, só tinham 2 técnicos, que era informática e logística. Sim. E aí tinha uma extensão da ETEC, que era no Daniel Verano. Isso. Só que o Daniel Verano é uma escola pública, e aí à noite tinham alguns cursos técnicos que era da ETEC, com professores da lá. ETEC, mas era nessa outra instituição, né, que é o Verano. Só que eu não sei, parecia muito difícil, muito longe, eu não sei o que Sim. deu de loucura na minha cabeça. E na minha cabeça eu estava fadada a escolher entre informática e logística. E na nossa época, o técnico você só podia entrar a partir do segundo ano. Então, o primeiro ano você fazia ensino médio normal e no segundo ano você fazia um vestibulinho de novo pra ver se você ia passar no técnico. Sim. E aí eu me inscrevi no vestibulinho de logística, porque eu falei, informática, chato, não gosto de mexer com computador, vou logística. Nem sabia o que era logística. Me inscrevi. Até hoje eu não sei aquela. Até hoje eu não sei o que é logística. Aí no dia do vestibulinho, amigo, eu lembro, meu pai é fotógrafo. E aí era domingo, né, geralmente vestibulinho. E o meu pai foi fotografar a primeira comunhão ou crisma numa igreja católica de Sorocaba. E aí a gente ia sair de lá, comer rapidinho e ele ia me levar pra fazer o vestibulinho. E aí eu lembro que eu falei, pai, não vai tá rolando. Não quero. Mas eu já paguei o vestibulinho. Eu falei, então, pai, não vai tá rolando. Aí foi uma brigaiada no dia, mas eu não fui nem fazer o vestibulinho. Falei, porque se eu vou fazer, eu vou passar, ele vai me obrigar aí. Não quero. Só que aí depois, mais tarde, tipo, isso foi no começo do ano. Aí no meio daquele mesmo ano, eu fiz pra marketing, que daí era lá Amiga, eu também fiz! Não acredito nisso. A gente estudou junto. A gente estudou junto. Não sabia. Em marketing lá no Verano, daí que era extensão. E você sabia, amiga, eu posso dar carteirada de Pode, claro. Eu passei em primeiro lugar. Nossa, amiga, mas... O vestibulinho de marketing. Não E desmerecendo. eram 40 vagas. Sabe quantos inscritos tiveram? Tipo, 30. 39. Eu lembro, amiga. Eu não consegui, passou. Eu lembro, mas eu é lembro. isso, né? Mas você não chegou a terminar também, né? Não, eu só fiz um semestre. Eu também. Porque tinha um professor, eu nem lembro o nome dele. Era Renê?
Era René, René. era o coordenador do curso. Que ele era muito legal. Não desmerecendo os outros professores, mas, tipo, meio que os outros eram, tipo, uma que dava aula mais de contabilidade, tipo, eram eu matérias mais lembro. paralelas. O professor de marketing mesmo era ele. E aí ele saiu. E aí o Ah, curso eu não ficou lembrava, meio amiga, que ele tinha xoxinho, saído. assim. Mas você fez até o segundo semestre? Não, eu fiz só o primeiro. Ah, tá. E aí eu saí. Amiga, eu lembro que eu abandonei já no final do curso, porque eu já tava fazendo, já ia entrar na faculdade no ano seguinte. Né? Aí você eu já falei, foi virar ah, faculdaders. é. Então, aí, assim, a minha história em resumo, nunca concluí nenhum Então. curso técnico na ETEC. Nossa, amiga, mas às Mas vezes é eu paro isso. pra lembrar disso que a gente fazia curso técnico, parece uma realidade muito paralela. Porque Amigo, foi você sabe de uma curto. coisa muito específica que eu lembro de quando a gente tinha aula de marketing Aham. à noite na ETEC, que a gente Sim. comentava? Que tava saindo os filmes dos Jogos Vorazes. É verdade. E a gente comentava, quando sair o último, a gente vai ser muito velha, É a gente já vai ter verdade, filhos. E amiga. tamo aqui. Nossa, e Anos eu depois. lembro que a gente teve alguns amigos 11 anos também, depois. né, no Tivemos. curso. Amigo, vou contar uma curiosidade aqui. Aham. Esses dias descobri uma cabeleireira nova, né? Que eu mudei o visual. Se você me Sim. segue lá no @mulher que fala demais, você já deve ter Visualiza. visto, né? E aí, foi numa cabeleireira nova aqui do bairro, que eu nunca tinha ido, né? Entrei em contato e tal. E eu olhei pra ela e eu falei, a gente se conhece de algum lugar. Sabe quando você tem certeza que você conhece a pessoa, mas você não lembra de onde? E ela também. Ficamos matutando e descobrimos que a gente pegava a van junto à DTEC. Ai, Eu fazia amiga. marketing, ela fazia ADM no mesmo Aham. ano, e aí a gente voltava de van junto. Ai, que legal, Um beijo, amiga. Miriam. Ai, Você eu é lembro da maravilhosa. Miriam. Eu lembro. Tá vendo? Ela é minha cabeleireira que fez o meu Que glow up. legal, amiga. Um beijo, Miriam. Arrasou. E assim, eu falei essa carteirada de passar em primeiro lugar em marketing, Sim. eu quero dar outra carteirada Ai, aqui. vai, eu já sei. Gente, ó, hoje eu não vou fingir que eu não sei, porque eu já sei. Não adianta nem tava lá, fingir. né? Exatamente, eu fui e eu tava. Então, não, mas eu vou contar assim, quando a gente é adolescente, eu entrei na ETEC com 15 anos, né? Sim. De final de 14 pro começo de 15 anos, né? Aham. Adolescente é besta. É. Adolescente é bobo, boboca, É, tem umas bobinho. questões que, tem nossa umas senhora, judiação. problemática na cabeça que eu olho e fico tipo, ai, que saudade de ter esse problema, Sim. sabe? E aí, eu me inscrevi lá no vestibulinho da ETEC e fiz a Aham. prova, achando que eu ia passar, né? Tipo, não era tão Acreditou em concorrido, você. né? Então, assim, sempre fui meio nerdinha, né? Falei, vou Sim. passar. Só que aí, o que aconteceu? Um pouco antes de sair o resultado, pra eu saber se eu tinha passado ou não, Aham. eu encafifei na cabeça que eu não queria estudar na ETEC de Votorantim porque eu não ia ter amigos. Nossa, amiga, Eu coitada. pensei, vai ser um monte de nerd e eu não vou ter amigos. Eu cheguei a me inscrever numa escola estadual de Sorocaba, que era Aham. estadual normal, mas falavam que era um pouco melhor. Porque eu não queria ir pra ETEC de Votorantim. Aham. Porque eu achei que ia ser um monte de nerd e eu não ia ter amigos. Aham. Aí saiu a lista. E eu passei em quarto lugar. Ah lá, a nerd era ela. O nerd Aí eu sou falei, eu. olha, nerd sou eu. É verdade. E aí eu fui, né? E aí Amiga, eu tive amigos. Mas, amiga, você pode até ter tido amigos, mas sabe o que você não teve? O quê? Quadra. Não, Não tinha tive. quadra, gente. Não. Não tive quadra. Porque assim, como a gente falou, a ETEC de Votorantim tava começando a engatinhar ali, né? Sim. E aí usavam eu nem sei o que era aquele prédio Eu antes. acho que era Era da uma extensão da fábrica? fábrica. Que tinha sim. uma fábrica abandonada atrás, Fui né? lá fazer trabalho Palco de para ETEC, trabalhos. inclusive. aham. E aí, a escola não tinha uma estrutura, assim, pra receber os alunos, assim, nesse sentido de... Gente, era um puxadinho mesmo, Era, assim. era. A gente fazia educação física no chão No de estacionamento, como é que é? ladrilho. De ladrilho. de paralelepípedo. No estacionamento de paralelepípedo. E ainda assim, o nosso professor de educação física, que era o Lili, ele dava aula mesmo. Maravilhoso, Tipo a assim, gente vamos fazia lá e esportes. arrasou. Não era tipo educação física a hora de conversar, não. Não, é exatamente. Eu lembro, nossa, eu lembro que teve uma prova, amigo. Eu gostava muito do Lili. E aí ele passava a parte de exercícios, mas nas provas teóricas Aham. era difícil. Eu lembro. Aí tinha umas provas difíceis. E aí teve uma questão. Pra quem não sabe, eu tenho rinite alérgica. Aham. E quando eu espirro, não é tipo atim. É tipo atim, atim, atim. 30 É atins. 30 atins É. seguidos. E assim, todo mundo que convive comigo do trabalho ou na Aham. escola sabe disso. Sim. Então é normal. E aí tinha uma pergunta na prova que era sobre sistema respiratório. E aí tinham alguns sintomas e você tinha que falar que doença que era. Aham. E um dos sintomas era mais de 5 espirros consecutivos. E Ah. todo mundo acertou por causa de mim, que era rinite Tá vendo, alérgica. amiga? Você é Eu conhecimento. lembro que uma pessoa falou alto: Nossa, questão 8, todo mundo sabe por causa da Ivana. Ah lá. Até o Lili, que era super rígido, não aguentou e começou a A risar. rinitenta, meu. Eu ajudei todo mundo a ir bem nessa prova, tá? Ai, amiga. Mas hoje em dia tem quadra. Amigo, tem quadro hoje em dia. Tem. E sabe o que tem também hoje em dia que não tinha na nossa época? O quê? Merenda. Ai, meu Deus do Amigo, céu. fale sobre a merenda. Gente, escuta essa. Não tinha merenda na escola, porque não tinha cozinha, né? Não tinha Sim, estrutura sim. pra receber a cozinha. Não tinha estrutura pra receber a cozinha até o ano de 2012.
que foi o último ano que eu estudei lá, em 2003 surgiu uma cozinha lá. A sala precisa, apareceu uma cozinha lá naquela escola. E a sala precisa do Harry Potter, não tinha nada, Nossa 2 dias depois tinha uma cozinha. Que ódio, e aí, No gente... último ano eu peguei a merenda. Então, era gostosa? Eu não comia. Ai, amiga, eu vou dar um soco na sua cara. Ai, eu era nojenta que falava 9 horas da manhã não vou comer comida. Ai, que delícia, amiga, meu sonho, 9... Mas eu lembro que tinha estrogonofe, umas coisas tinha umas assim. comidas legais, o pessoal falava bem. Mas uma coisa que tinha lá era a cantina. Ai, e você acredita que o tio da cantina, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era muito simpático, muito legal. Eu comia doguinho lá. Ah, eu lembro Que do era, doguinho. tipo, sei lá, R$2, era um mini cachorro-quente. Porque, assim, comer comida 9 horas da manhã, comer salsicha, uau! Amiga, mas teve um ano que o dono da cantina era o marido da minha prima. O Então, Fernando, será acho- que ela Eu não era sei ele? se era ele. Tinha um veinho de cabelo branco e tinha Não um filho era velhinho, dele. era mais novo. Ah, então era ele. o Fernando. Ai, que legal. É. Esses dias não, já faz alguns anos, mas tipo uns Aham. 2 anos atrás, ele mexeu no Facebook, falou, Ah. tipo, eu era da cantina Detec, lembra Ó. de mim? Porque eu era cliente, né? Aham. Aí era muito legal essa Eu época. lembro que tinha um salgado de presunto e queijo que era muito bom. De presunto só, De era de presunto. presunto com Era, requeijão, não sei. enroladinho. Mas eu não tinha dinheiro, amiga, você era rica. Amigo, eu vou ter que comer salgado agora, porque me deu vontade de Me comer deu doguinho, me também, deu é. vontade. Ai, eu vou comprar salsicha, William. É isso. Olha lá, outra processada. Amiga, mas vamos falar de coisas boas agora. Ah, não, tudo isso foi bom também, né? Ah, Mas memórias, né? acho que uma das partes mais importantes da ETEC, que chamava a nossa atenção, que era concorrido, Sim. questão do ensino, Sim. por conta dos professores, Ai, não eu é gostava mesmo? de todos. Tem muitos poucos, professores- assim, que eu não gostava. E aqui fica pra todo mundo que estudou na ETEC, porque em qualquer ETEC, né, que tinha Sim. outras, vamos comentar, que eles davam aulas entre as Sim, ETECs, entre as né? ETECs, né? Uma professora que, assim, marcou muito pra mim, que até hoje eu tenho contato com ela pela internet, é a Cibele. Ai, maravilhosa! Ela é incrível. Sabe o que eu lembro da Cibele? Aham. Nossa, ai, gente, a Cibele, eu sou uma pessoa de humanas. Sim, sempre Eu sou da fomos, comunicação, Aham. né, e tal. E eu sempre odiei biológicas. Ai, amiga. Então, física, química e biologia, pra mim, Uhum. desculpa, professores, mas eu colei algumas Ah, provas pra passar. Tudo Inclusive bem, meus tudo bem. Is, porque lá não era a nota, né? Ah, é Era verdade. tipo MB de muito bom, Sim. B de bom, R de regular e de É. insuficiente. Parece do Harry Potter, que era tipo trasgo, não sei o que, umas coisas O meu assim, né? primeiro I foi em física, em biologia, química, Aham. enfim, né? Eu era E aí sempre. tinha a Cibele, que era de biologia. E eu Aham. odiava biologia, mas eu gostava muito da Cibele. E aí Sim. eu conseguia aprender coisas com ela. Que legal, O negócio de amiga. azão e azinho Azão, de genética, azinho, aham. até hoje eu sei. Quando eu Olha, assisti amiga. Game of Thrones, Ah eu lá. entendi porque que o spoiler, gente. Por que o Joffrey não era filho do rei Baratheon? aham. Por causa da Cibele. Tá vendo? Então foi uma das únicas coisas que eu aprendi. E uma coisa que me chamava muita atenção na Cibele, você vai lembrar, é que ela tinha um look muito peculiar. É Eu usei ela de verdade. inspiração. Eu fiz um curso de storytelling Aham. e tinha que fazer criação de personagem. Aham. E eu usei ela de inspiração Ai, que um legal, dia. amiga. Que eu coloquei que a personagem sempre tinha um toque de cor combinando, porque a Aham. Cibele, ela sempre ia, tipo, era a cor da semana. É. Era tipo amarelo. Aí era bolsa amarela, sapato amarelo, a unha Unha amarela. amarela, eu lembro disso mesmo. Muito E legal. você, amigo, o que você tem pra falar da Cibele? Ah, eu adorava ela, amiga. Ela é uma fofa, assim, sempre foi. Ela era uma professora assim. Eu gostava porque ela tratava o adolescente como igual. Então ela não ficava muito rodeira, tipo assim, o que você quer? Sim. E um amor, assim. Além disso, né, de ter essa Sim. personalidade mais assim, ela era um amor, sabe? Tipo, Ela era muito legal ajudava e mesmo. tava ali pra gente. E descoladona, assim, Sim. né? É verdade. Já falamos do Lili também, que era um professor que eu Lili, gostava maravilhoso muito. de educação física. Essa professora que eu vou falar, tem pessoas que não se davam muito bem com ela, mas eu gostava muito dela. A gatinha. Ai, eu amo! Então, eu também. Até hoje dela no Facebook, Eu adoro também. ela. Mas tem muita gente que. Inclusive, eu acho que a Maria Elisa segue a gente aqui, que é a Ai, filha meu da gatinha. Deus, Não e pode eu falar o nome falando da que tem gatinha. professor, tem gente que não gosta. Não, mas professores, né? Professores, aqui todo Exatamente. professor tem alguém que não gosta, Mas é uma. né? E eu vou denunciar a gatinha aqui, porque teve uma vez. Denúncia. Maria que Elisa, é- conte pra sua mãe que a gente está denunciando ela. Que ela falsificou um sorteio de temas de trabalho pra gente. Porque... Pra vocês pegarem o tema que vocês queriam. Exatamente. Porque a gente tava muito assim, uma vibe Caio Fernanda Abreu. E a Ai, gente era. Morangos Mofados. Sim, a gente era. Assim, a gente sempre foi muito audiovisual. A gatinha, só pra gente falar, era de Era português, de português, né? isso. Aí a gente queria muito, falamos, ai, gatinha, por favor, deixa de fazer o Caio Fernanda Abreu. Aí eu lembro que foi muito na cara, assim, porque ela colocou todos os papéis de temas de um lado e o nosso no outro, assim. Aí ela, eu vou começar com o grupo deles.
Caio Fernanda Abreu. E a gente, tipo, nossa, Uau. meu Deus. Mas a gente deu o nome, porque Deu foi um o nome. trabalho muito legal. Muito Ai, legal. que legal. Eu gostava muito da gatinha também. É. Ela propunha. Uma coisa muito legal dos professores de tech, que, tipo, eu acho que professores de outros lugares não fazem, até por não conseguirem fazer de ensino público, é promover reflexões. Sim. Tipo, não é só copia aí, faz a prova e decora. É verdade. Eu acho que vários professores de tech, a gatinha fazia muito isso, a Sibeli, o Lili, era promover reflexões. Isso é muito verdade. importante, porque a gente aprende a ter pensamento É crítico. verdade. Tinha o crush de todas, o professor Diego, Ai, né? o professor Diego. Lindo, Ai, não vamos era comentar. meu crush. Ai, amiga, ele não era meu meu crush. Nossa. O Diego era de química. Era Diego, química eu colei e física, nas suas né? provas. Eu também. Desculpa. Mas o Diego era muito bom, porque, tipo assim, se você. Tipo, tinha os vistos no caderno lá. Sim. Aí, se você tava no dia de contar o visto e você não tinha, você só copiava na hora e ele Sim, dava ele visto no que fazia. você. Ai, o Diego era um amor de ele pessoa. era. Apesar de eu odiar a matéria de verdade. química. Amiga, você teve aula com a professora Tânia de história? Tive. Ela faleceu, você sabia, né? Fiquei sabendo. Eu tive pouquíssimas aulas com ela, porque logo que eu entrei, que eu comecei a ter aula com ela, ela teve alguns problemas de saúde e Sim. justamente saiu. Mas eu lembro que ela era muito louca, Então, né? e eu lembro que ela não gostava de alunos do primeiro ano, ela só gostava de alunos mais Então, velhos. e eu tive aula no primeiro, mas ainda assim eu fiquei tipo, porque ela era diferentona, ela xingava a gente, ela tinha aquela saia vibe. fumar. Exatamente, a vibe da professora fumante. Da é tia isso fumante, mesmo. ela era a tia fumante. Ela era muito boa. E aí no primeiro ano ela era muito grossa com a gente, assim. E aí eu lembro que no terceiro ano ela voltou um amor, assim, tipo, muito boa. Mas eram muitos professores, né? Tinha a Ivani, tinha a eu ia falar da Ivani. Um Ai, a amor. Lucia, gente, a Ivani, nossa, a Ivani, ela tinha, assim, eu acho que todo professor tem seus preferidos, sabe? E meu grupinho de amigos, a gente éramos os preferidos da Ivani. Então, eu acho que eu posso falar, faz bastante amiga. tempo. Mas teve uma época, assim, a minha sala era um cassino. A minha sala era um cassino. Tipo Por quê, assim, amiga? Não entendi. na hora do intervalo, todo mundo levava card games e ia jogar na minha sala. Então, tipo assim, jogavam Yu-Gi-Oh!, jogavam Uno, virava um cassino na minha sala. E aí teve uma época que começaram a querer proibir. Né? Nossa, eu lembro, gente, todo dia todo mundo jogava Uno. Aí um dia que eu fui jogar Uno, Proibiram e eu levei advertência. Nossa, e eu fiquei assim, ó, amiga. a Ivani me dando advertência com dor no coração. E aí tava, nessa época que tava proibidão, os jogos de azar, teve uma festa junina. Acho que foi festa junina ou da primavera, alguma festa assim. Sim. E aí, eu e meu grupinho de amigos ali, a gente... Eu nunca soube jogar, mas a galera tava numa vibe de poker. Aí a Ivani chamou a gente numa sala, fechou a sala e falou... Joguem com o meu poker, eu trouxe pra vocês verem. Que legal. E aí o pessoal ficou lá jogando durante a festinha. Então, Ivani é um amor. Pessoal, Gente, Luciana, professores são pessoas, né? A São. gente acaba esquecendo disso às vezes. Sim. E comenta aí com a gente, né? Se tem algum professor, se você conhece esses professores, você que estudou em outras eu tenho uma coisa ETECs. do Lili também pra falar. Uma época, quando eu já tava na faculdade, eu fiz estágio de assessoria de imprensa no Sesc. Legal. E aí eu lembro que eu tava fazendo contato com algumas escolas, eu não lembro por quê, mas aí eu liguei na ETEC. E aí eu comecei a falar e era o Lili. E aí, tipo, queria falar com alguém, acho que ele era coordenador, alguma coisa assim na época lá. E aí eu falei, oi Lili, eu sou a Ivana, eu estudei aí. Ele, Ivana, eu lembro, ai que orgulho, que minha ex-aluna legal, trabalhando que legal. no Sesc. Ai, muito legal. São muitos professores, né? Paulo Sim. Pimenta. Enfim, se a gente for ficar falando de todos eles A aqui, gente fica a aqui gente vai só ficar disso, até 2 né? horas. Comenta pra gente lá no @conversandinho.podcast no Instagram. Isso aí. Se você estudou na ETEC de Votorandinho, qual era o seu professor preferido? É verdade. Ou se você estudou em outras e teve esses professores. Porque Conta pra aqui em gente. Sorocaba, a gente tem outras 2 grandes ETECs. É verdade. Não é verdade? Aqui em Sorocaba, não. Lá. Em Sorocaba, porque estamos em Votorantim. Em Sorocaba ficam as ETECs Rubens de Faria e Souza e Fernando Prestes. E eu tava pesquisando sobre as ETECs, amiga, e eu achei um trecho bem legal sobre eles no site do Centro Paula Souza, né? E eu vou ler com a minha voz de jornalista escolar hoje, tá bom? Porque na última eu falei jornalista gay, hoje é jornalista escolar, tá? Então, sobre o Rubens. A unidade tem uma história quase centenária, que começa na antiga escola profissional mista, na década de 1920, é antiga mesmo, né? Que originou, além da ETEC Rubens de Faria e Souza, a ETEC Fernando Prestes. Na década de 1980, as 2 escolas foram incorporadas ao Centro Paula Souza e tornaram-se uma das, então, 14 escolas técnicas que praticamente iniciaram a grande rede de que o estado de São Paulo dispõe. Localizada estrategicamente ao lado da estação rodoviária de Sorocaba e criada em 1974, Olha, antiga, antiga. Rubens,
A escola vem oferecendo uma proposta didática sempre atualizada, visando a formação de profissionais preparados para um mercado em constante mudança. Aqui daí, né, é a assessoria que escreveu. Assessoria, né? É legal, amigo. Eu lembro que eu tive uma questão com o Rubens, porque na nossa época a gente só podia escolher uma escola no Era uma vestibulinho, só. né? Não podia prestar, tipo, pra várias, igual você Sim. faz pra faculdade. E aí eu acabei escolhendo a ETEC de Votorantim, passei. Aham. Só que aí algumas das minhas melhores amigas, tipo, da oitava série, foram pro Rubens. Aí a gente se Amiga. separou. Eu não lembro se alguém da minha sala tinha ido pro Rubens. Eu lembro que tinha muita gente do Azarias na Sim. ETEC também. Sim. Eu lembro que eu ia fazer também do Rubens, mas o Rubens era tipo 12 pessoas por vaga. E quando eu fiz a ETEC era tipo 5. É. Então, mas ainda assim, 5 pessoas por vaga, né? A gente é inteligente. Dá licença, né? E agora sobre o Fernando. Instalado em 1929 com o nome de Escola Profissional... que é a mesma coisa, né, que a outra. Eles ministravam cursos de artes domésticas, de corte e confecção, de bordado, flores e chapéus. Nossa, que... né? Ela é de artista. Pior que eu tenho essa... Eu vou Eu falar tenho sobre também isso. esse sentimento. De tornearia, entalhação, marcenaria, fundição, serralheria e em regime de cooperação com a Estrada de Ferro Sorocabana de ferroviário. Técnico ferroviário, olha que chique. Ao longo dos anos, muitas reformulações aconteceram em função das legislações e de mudanças de prédios. Em 1982, já em seu endereço atual, foi incorporada ao Centro Paula Souza. Legal. E é bem essa vibe, né, amiga? O Rubens parece que é tipo... uma coisa mais séria, assim. E Sim. o Fernando é tipo, vibes. Artes. Eu lembro que lá tinha técnico em turismo. Sim. E eu achava muito, tipo, técnico em turismo, alguma coisa de agente design de turístico. interiores Design de era interior. lá. Eu falava, gente, que lindo, É que verdade, legal. amiga, é verdade. Muito Você legal. foi no Rubens ou no Fernando alguma vez? Amigo, no Rubens eu nunca entrei. Eu também não não. faço ideia de como é lá dentro. Pra mim é um mistério. Eu Pra também. mim lá é tipo Hogwarts, Pra assim. mim também. Não parece É uma verdade, Hogwarts. parece. E no Fernando eu entrei uma vez e eu lembro que eu achei muito grande perto da de Votorantim, sim. né? Mas eu nem lembro direito, assim. Eu lembro de achar grande e ficar, uau. É verdade, Eu amiga. acho que a gente foi junto, É isso que eu ia inclusive, falar. nessa vez do Fernando. Foi numa festinha da nossa amiga que fazia Foi. design de interiores. Era uma festinha numa sala, assim. Mas, amiga, vamos voltar pra ETEC de Votorantim, porque é a Vamos. nossa casa, né? Vamos. E eu queria contar uma história, amiga, de um golpe que eu Conte. dei na APM. Ai, meu Deus. Eu não lembro o que era a APM, Associação de Pais e Mestres. Isso. Quando na minha época, né, isso, gente, há mais de 10 anos atrás, foi lá em 2010. Isso aconteceu em 2009 ainda, no finalzinho de Nossa, 2009. Não, acho que em 2010 saía 2010. em janeiro, normalmente, né, Era. a colocação lá, enfim. Fui na ETEC para pagar a APM. O que era pagar a APM? Você dava ali um valor Acho que era tipo pra 10 ajudar. reais, né? Acho que era mais, amiga. Mais? Tinha algum... Não lembro. É tipo o dízimo da igreja. Isso. Só... Só que quando eu entrei, era tipo uma cartela, assim, que você pagava acho que 50 ou 100 eu lembro. reais. E que daí vinha duas camisetas, uma camiseta de uniforme. Eu lembro. 50 xerox, que na época tinha. Não sei quantas impressão, cópia. Eu lembro disso. E aí, na época, quando eu fui, eu paguei essa APM, meu padrasto pagou pra mim, ex-padrasto pagou pra mim. E eles deram duas, porque tava uma colada na outra. E você não devolveu? Não, porque denúncia. não, mas, ó, ETEC de Votorantim pode cobra, me dar o boleto da casa do William. Sem inflação, pelo amor de Deus, não vou pagar 50 mil reais. Mas eu lembro que, tipo assim, eu não percebi na hora, ninguém percebeu, assim. Aí a hora que eu entrei no carro, meu padrasto, você viu? E tirou, assim, era duas. Aí eu fui um dia, peguei a minha camiseta, tipo, eu não lembro se era uma ou duas, acho que era uma. Aí eu fui, peguei a minha camiseta, aí outro dia foi minha mãe lá, pegou outra, tipo, meu filho não veio pegar ainda. E por isso eu tinha deu golpe. duas camisetas do uniforminho lá, amiga. Inclusive, isso é algo que eu gostava muito, achava muito chique, que era o uniforme, amiga, que era uma camiseta né? polo, eu me achava. Eu sou diferentona, eu nunca gostei de uniforme, mas eu usava, né? Só que eu tenho uma história sobre uniformes também. Teve uma época lá, eu nem sei se você tava lá ainda, mas teve uma época que ninguém usava uniforme. Tipo, Nossa, assim, amiga. algumas pessoas usavam, mas se você fosse sem, ninguém ligava. E algumas pessoas sempre iam sem. E eu ia com. Apesar de eu não ser muito fã, eu ia com. Aí um dia, não sei, tava sujo, chovendo, tempo de lavar. E eu fui com outra camiseta. E nesse dia... Não deixaram entrar. Não, deixaram entrar, mas deram advertência. Amiga. Gente, foi tipo o jogo e o uniforme. Olha. Todo mundo fazia. No dia que eu fui fazer, é isso que dá ferrou, essa certinha. amiga. No dia que você quer ser rebelde, É verdade. você se ferra. Ai, amiga, mas eu gostava. Eu lembro que tinha uma em V, que tinha um tecido mais gostoso e tinha polo. Nossa, amiga, memórias agora. Meu Memória. Deus do céu. que Amiga, eu tenho uniforminho. assinado a minha camiseta do terceiro ano, Eu não dos eu não lembro formandos. se eu fiz a minha, acho que não, porque Eu fiz, eu tenho Ai, assinado. amiga. Ai, enfim. Outra coisa também que movimentava a escola, amiga, de uma forma... Do que vamos falar agora? Ela,
Ai, A meu Deus. gincana! Gente, assim, vai sair briga hoje aqui. Vai, porque salas concorrentes. Assim, gente, pra quem não sabe, a gincana era tipo interclasses, assim, né? Da Sim. ETEC. Só que ela tinha muitas questões, assim. Ela Era começou. um evento Era. levado a sério. Era. Assim, no segundo ano, eu lembro que no meu primeiro ano, eu acho que teve alguma coisa, assim, mas. Ah, mas também só tinha duas, Eu três nem turmas, lembro o né? que foi. Aí eu lembro que no segundo ano ela ficou um pouquinho mais assim, mais acirrada. Aham. E o terceiro ano foi, tipo, que tava bem estabelecida, assim, né? Amigo, me dá Estruturada. traumas, E assim, assim, eu PTSD. vou. Oi? PTSD, transtorno Era, pós-traumático. amiga, pior Ah. que era. Tinha os esportes, né? Tinham várias categorias, né? Amigo, calma, antes de você falar das categorias, eu Aham. queria falar de forma mais geral, assim, o que eu Beleza. achava mais legal das gincanas. Aham. Eu sempre me engajei muito, né? Legal. Engajava. O que eu achava legal era que ajudava instituições da cidade. É verdade. Porque além dos esportes, das várias categorias que a gente vai falar, Aham. tinha arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Sim. E isso tudo era doado para instituições de caridade Aham. da cidade. Assim, cada ano uma sala escolhia uma e a sala que verdade, ganhava. verdade. Tinha até o trote que a gente ia. Era Tinha. tipo trote solidário, assim, que a gente Então. ia. E aí eu tenho uma história muito legal sobre Aham. isso, que eu acho que eu tava no segundo ou no terceiro ano. Acho que eu tava no terceiro, que a gente Aham. escolheu uma instituição, eu não vou lembrar o nome, mas era ali no Jataí. Eu não vou lembrar o nome, era de crianças. Eu Aham. acho que era uma dessas que, tipo, se a criança estuda de manhã, ela vai de tarde lá, sabe? Legal. Pra não ficar na rua. Se eu não me engano, era isso. Mas eu não lembro o nome da instituição. Aham. E a gente foi nesse trote solidário lá, ter uma tarde com as crianças e tal. Aham. Ai, gente, meu coração saiu de lá tão apertadinho, Ai, que porque eram legal, crianças amiga. mais de baixa renda, assim, né? Aham. E eles gostavam tanto de ter a gente, de seus tios. Eu lembro de uma menininha, a Fran. Ela tinha várias presilhinhas no cabelo, várias Aham. pulseirinhas. E eu era exatamente assim quando eu era criança. E a Que gente ficou muito legal, amigas. Ai, amiga. tem até fotinha com a Fran. Ai, Que esse dia legal. foi tão legal. Então essa parte da gincana era muito legal. O resto era só Era o puro caos. e destruição. Era mesmo, amiga. Tinha os esportes, né? Que, tipo, isso é clássico em todos os intermédios, que eu não participava de nenhum. Minto, no último ano eu joguei Pega a Bandeira e a gente perdeu. Amigo, eu tenho traumas. Por quê? Do Pega a Bandeira? Eu não lembro se era pega-bandeira ou se era queimada, mas eu acho que era pega-bandeira. Eu acho que não tinha queimada, amiga. Não tinha queimada, Eu então acho era que não. pega-bandeira. Eu briguei com a minha sala inteira por causa disso. Eu passei a metade do terceiro ano sem falar com a Eu não minha sabia sala. se você ia colocar por isso, causa amiga, na de mesa. Oxi, fofocas, eu vou citar nomes, mas é fofoca da minha vida. Aham. Eu conto fofoca dos outros, não vou contar É fofoca da verdade, minha é vida. Vou verdade. contar. Vamos lá, vou explanar as pessoas. Quando eu estava no meu terceiro ano, Eu já não tava mais lá pra te o William proteger. já não estava né? mais lá para me proteger, mas eu tive amiguinhos do primeiro ano. Tipo, Sim. não, eles estavam no segundo. Tipo, eu Aham. tava no terceiro, eles estavam no segundo. Aham. Então, a maioria dos meus amigos eram as pessoas do segundo ano. Aham. E eu tinha alguns poucos, tipo, 3 amigos da minha sala e uns 2 conhecidos, mas a maioria das pessoas da minha sala eu não gostava. Se você era da minha sala e está ouvindo, eu não gostava de você. Pronto, não, eu gostava. Fica aqui. Algumas pessoas eu gostava. Se você é uma das pessoas que eu gostava, você vai saber. Se você é uma das pessoas que eu não gostava, você também vai saber. Mas enfim, passou, né? A gente cresce. Mas na época, rolavam uns atritos, assim, tretas de adolescente, sabe? Tipo, ai, não gosto de fulana, não gosto de fulano. E aí, tinha os esportes, né? E ia ter pega-bandeira. Eu não jogava, tipo, futebol, essas coisas, mas os que eu podia participar, eu participava. E aí eu ia participar do Pega-Bandeira. Tava certo, eu tava no time já do Pega-Bandeira. E a gente ia jogar contra o segundo ano, que era a sala que tinha a maioria dos meus amigos. Um dia antes, pelo grupo do Facebook, à noite, Ai, esse grupo. a vaca da menina postou, a vaca da menina da minha sala postou lá. Ivana, por comentário, nem me chamou em privado, falou: a gente decidiu te tirar do time porque você é muito delicadinha e usa óculos. E a gente não vai colocar outra pessoa no seu lugar. Amiga, eu não detalhe, sabia colocaram que era outra tu- menina que usa óculos, que eu E lembro era quem é, mas eu delicada. não vou falar, não vou expor nomes. Que também usava óculos. E tipo assim, eu não ia jogar de óculos o negócio, óbvio que eu ia Então, tirar. né? E eu ia enxergar, sabe? Eu acho que eu já tinha lente na época. Amiga, você sabe que não era por isso, Não, né? foi boicote, não era por isso. Foi me boicotaram e eu fiquei com muita raiva, porque eu sempre fui muito engajada. Eu gostava de entrar nos negócios. E aí eu contei pros meus amiguinhos do segundo ano. E eles falaram: Ivana, a gente vai ganhar por você. E eles ganharam. Ah lá, amiga. E eles ganharam e saíram gritando: é pra você, Ivana, essa vitória. Ah lá. A menina da minha sala que me tirou do grupo saiu da quadra e queria me bater. Amiga. Ela veio pra cima de mim, falando: você jogou a mandinga na gente. Eu fiquei tipo, gente, eu não tenho como vocês Amiga. perderam porque vocês são ruins.
E aí, eu sei que a menina queria bater em mim, aí meus amigos vieram me proteger, aí eu passei o resto do terceiro ano sem falar com a galera. Eu lembro que foi babado, babados. mas eu não lembrava o que era, amiga, porque eu já tava na faculdade, Você já não tinha tava, né? largado Você já pra tinha trás. outros problemas, você já era adulta. Já trabalhava. E eu tava lá apanhando por causa de Amiga, bandeira. faz parte. Enfim, fofoca. Mas, ó, no último ano, nessa última tinha dança, né, também. Tinha dança. E nessa última, eu lembro que eu fui muito cuzão, porque, pra vocês entenderem, no último ano, que foi a gincana mais completa, tinha um tema, né, que eram regiões do Brasil. O meu foi... Como que era? Varão? Não era varão, era... Era do Sul, amiga, que a gente fez umas saias vermelhas. Eu lembro que vocês ganharam da minha A gente sala. ganhou... É só porque eles estavam com uma saiona. Coffee, e aí coffee, tinha, assim, coffee. 2 favoritinhos populares que se beijavam, que eles eram o casal, que nem deve estar junto mais hoje em dia. Que daí eles se beijavam e era tipo assim, Era o ai, Troy que e a Gabriela do High School ai. Musical. E aí na minha turma a gente fez um samba lindo, maravilhoso. Foi bonito mesmo. Foi, só que eu abandonei a minha turma, tipo assim, 2 semanas antes. Eu falei, eu não sei Cusão. dançar, eu não sei sambar, Não sei eu vou dançar. Corta o William fazendo 20 dança quando adulto, apresentando o musical do Cats. Foi, amiga. Pior que foi naquele mesmo ano, mas tudo bem, né? E aí eu não participei, mas eu fiz uma iluminação muito bonita. Porque eu já tinha feito, porque meu pai tinha feito algumas apresentações lá no teatro. O pai do William, eu vou dar carteirada pelo seu pai. É o Adriano Gianola, artista plástico famoso. E aí teve uma época que ele tinha um projeto com a Karen Pécora, que escuta nosso podcast. Karen, você é linda, maravilhosa. Você é maravilhosa. Eles tinham um projeto muito legal de teatro de bonecos, e daí eu fazia a iluminação pra eles. Daí eu falei, bom, pelo menos eu fazia minha iluminação pra vocês. Porque foi no teatro Foi essa, no né? teatro, No Teatro de Votorantim. exatamente. Então, eu lembro que... Vaneira, lembrei o nome. A gente dançou Vaneira. Era. Eu quem dançar Vaneira, não sei o que gente. tem, nananana, noite inteira. Ai, Vai eles dançar acharam. Vaneira, na Vaneira a noite inteira. Ah. Sinceramente, a sua sala foi melhor. Ah, assim. é Eu lógico, admito né? que a sua sala Mas foi vocês melhor. gastaram bastante com o negócio? então Nossa, eu tudo gastei bem. horror. Eu tinha saia até uns tempos atrás, mas não Então, entrava nem na minha mas, coxa. a gente engajou muito nesse ano, amiga, minha sala. As meninas Foi, fizeram né? roupinha de líder de torcida. Amigo. Tinha o mascote, a gente fez uma roupa do mascote. Amigo, o mascote eu não lembro muito, sabia? Eu lembro que existia, mas Olha, era uma coisa que eu não me engajava no Uma mascote. memória que veio na minha cabeça aqui. Essa história do mascote foi assim, gente. A ideia era, no primeiro ano, você tinha que ter um mascote. E aí ele ia evoluindo ao longo Ai, do é ano. verdade. Nossa, eu não E lembrava aí, no disso. segundo ano, a gente fez um ETzinho que chamava Jeb. Era tipo um jacarezinho, Não era o Etevaldo. ETzinho. Não era o Etevaldo. ETs. Ih, olha lá. E aí, depois do segundo ano, ele ganhou uma roupinha da Tropa de Elite. E eu lembro que... Gente, por que a gente guarda essas coisas, né? Já faz mais de 10 anos. Mas eu lembro que a sua sala, no primeiro ano, que usou aquele domo. Lembra aquele bicho que tinha uma boca? Nossa, lembro! Só que Nossa, fica não lembrava, aqui, lembrei agora. fica aqui a minha crítica. A gente não podia usar coisas que já existiam, tinha que inventar. E aí depois Putz, vocês aí usaram o parece um problema Yoshi. seu. Vocês Ai, usaram o usamos Yoshi. o Yoshi. Gente, não é possível. Parece que é um problema seu, né? Eu E não meu. vou voltar no tempo e vou desclassificar. Porque daí esse mascote a gente usava, tipo, na camiseta de formando. Sim, a minha de formandos tem o Yoshi por causa disso, então. Agora faz sentido. A minha tinha Eu o não lembrava. jabzinho lá, tá vendo? Mas, Ai, gente, que ó, legal. isso aqui que vocês estão vendo é só um pequeno, um tira-gosto das brigas. Porque, Tinha briga. amiga, eu Amiga, briguei tanto. vamos falar da briga, da icônica briga das danças. De quando você Ai, estava no segundo e eu tava no primeiro ano. Vamos contar essa tour. Ai, amiga do céu. Aconteceu o seguinte, eu estava lá no meu primeiro ano, era uma jovenzinha entrando no ETEC, né? E falaram, dança. Eu ainda não odiava as pessoas da minha sala, né? Então, dança. Eba, vamos dançar. Fui lá dançar, a gente dançou Pussycat Dolls. Amiga, eu lembro When I Grow Up. Era When I Grow Up, Pussycat Dolls, com short. Gente, eu lembro da coreografia. Gente, ó, When I fica aqui Grow um Up. negócio. Se você jogar no YouTube, você pode achar, tá? A minha dança também. O nosso When I foi Grow de Up, pop. ETEC de Votorantim, 2011. Ai, enfim. E aí a gente ensaiou e tal, né? E você dançou o quê? Você lembra? O meu era um mashup. E a gente começou com o Thriller. Não, Ah, era eu acho que lembro. Thriller. Daí a gente dançou alguma coisa Tipo Backstreet Bruno Mars, não Boys. tinha? Não, foi Backstreet Boys, Thriller e alguma outra Eu lá. I lembro, Wanna foi See Your Peacock, da Katy Nossa, foi Perry. super legal a sua. Ah, amiga, e foi aí, péssima. o que aconteceu? A minha sala ganhou a gincana este ano. Ganhou entre... Vai, continua. Porque continua. tinha pontos, né? Tipo, ganhou a dança, tantos pontos. Ganhou a Isso. arrecadação, tantos pontos. E aí somava os pontos no final. E falaram, a sala da Ivana ganhou. Não falaram assim, né? Mas Foi, acho que eu era o primeiro B. lembro, eu O primeiro B ganhou, uhul! Aí o que aconteceu? Lembra da história da Miss? Que ela ganhou, e aí vieram, tiraram a coroa dela e falaram, não é você, é o outro, aconteceu comigo. Foi exatamente isso, porque assim, gente, não foi só no terceiro ano que a minha sala estava engajada, no segundo ano também. E aí o que aconteceu? A gente falou, não,
Tá muito estranho. Porque eu não sei como que a gente fazia isso, mas a gente meio que tinha uma noção de quantos pontos cada sala tinha. Ah, é por causa das pontuações Das de ganhar pontuações e tal. e de arrecadar também. A gente sabia quanto que cada coisa valia. Tipo, É caixa de leite verdade. vale 3 É pontos. verdade. Cândida vale mais Vamos falar pontos. sobre isso. E aí, eu lembro que a minha sala falou, não, tá errado isso daí. Eles não ganharam, Pediram a nossa sala ganhou. recontagem. Pedimos, e eu lembro até hoje do dia que o professor, o Lili, foi lá pra falar sobre isso. Eu lembro que tava toda a minha sala no portão ali, e o Eu Lili, lembro. pessoal, vamos... E é tipo assim, a galera cagando, todo mundo indo embora, a gente lá, tipo, ganhamos! Tipo, Não, ninguém mas tava eu nem lembro aí. desse dia, a minha sala ficou muito brava, muito puta da vida, porque a gente tinha ganhado. A gente tava. Porque tinha um prêmio em dinheiro, a gente ia, sei Foi, lá, a gente fazer uma usou pra, a chácara. gente usou pra camisa de formandos. É, então, a gente ia fazer uma chácara e a gente tinha ganhado, o sabor da vitória. E aí a sala do William pegou a coroa da nossa cabeça, o Lili, Amiga, né? Pegou a coroa da nossa cabeça e colocou na sala do William. E eu lembro que nesse dia a gente ia no cinema, eu e o Aham. William, alguma coisa assim. Aí, na saidinha, assim, o William chegou pra mim e falou: Amiga, você me odeia? Eu A não gente lembro ainda vai no disso, cinema. amiga. A gente ainda é amigos, Eu a gente não ainda lembro vai sair disso. hoje. O que a gente foi fazer, claramente. será? A gente ia no cinema, sei lá, alguma coisa Nossa, assim. amiga, eu não E lembrava. aí eu lembro de você chegar e falar, a gente ainda é amigos. Você me odeia. O cinema hoje está de pé. Amiga, a gente ainda é amigos A por gente conta ainda é disso? amigos. Ai, então tá bom. Era amigos gincana à parte, exatamente. sabe? Então ficou lá. Eu odeio você na gincana até hoje, mas só na gincana. Exatamente, Passou. amiga. Passou. Mas, ó, isso que a gente falou sobre pontuação gerou no meu terceiro Ai. ano e no seu segundo a famosa gincândida. Porque que Eu acontece? tenho trauma de Cândida Gente, até hoje. Olha, pra mim isso foi assim. Acho que tem pessoas que escutam a gente que estavam na sala da gincândida. O que Sim. aconteceu? Cada negócio tinha uma pontuação. E a gincândida valia. A Cândida, eu até confundi aqui. A Cândida valia Muito mais. tipo, Tipo 50 assim, pontos. o que mais né? valia ponto valia 10. Aí a É. Cândida valia 50. Exatamente. Aí o que aconteceu? A minha sala tava super engajada. Todas as salas, né? Sim. Na dança, não sei o que. Tinha tipo cosplay. Lembra que tinha Tinha, cosplay? nossa. Tinha um vídeo que você tinha que fazer tipo uma paródia. Aham. Tava todo mundo muito engajado, assim. E tinha uma sala que era o terceiro A. Eu era do terceiro B, você era segundo B, né? Segundo amiga? B, é. O terceiro A estava assim muito na deles. Eu lembro que eles fizeram uma dança bem meia boca, que a Kinha e o Elton fizeram, desculpa, gente. Mas tava meia boca mesmo, vocês sabem disso. É porque assim, não adianta duas pessoas se engajarem. Pra dança sair boa, a sala inteira tem que engajar. exatamente, Inclusive, deixa eu fazer só um adendo, que esses Aham. dias eu tava no Sesc, Aham. trabalhando, e aí eu vi uma galera ensaiando, Sim. e eu acho que era pra ETEC, estavam com a camiseta do Rubens, eu acho que era a amiga. dança da ETEC. E a sala inteira engajada, Então. tinha uma menina mandando e todo mundo Então. coreografando. Eu achei o máximo. Porque a gincana vai em todas as ETECs, né? Sim. E aí, essa sala tava muito quieta, a terceiro A. Muito quieta na deles, assim, tal. Todo mundo, gente, mas eles existiram? Que estranho. Porque tinha o Elton, que era, tipo assim, Sim, muito dançarino, engajado. né? Muito Sim. a Kinha também, muito engajado. Aí chegou no último dia, no dia de contagem, os Lazarento tinham juntado, sei lá, eles davam, sei lá, 10 reais por mês cada um. Eles juntaram uma puta grana e compraram litros e litros de Cândida. Era Cândida pra lavar o Votorantim inteiro. E aí eles ganharam, tipo assim, eles ganharam uma coisa absurda, eu lembro Eles que não era, tipo ganharam assim. nada e ganharam por causa de ponto de Foi, Cândida. foi. E aí no ano seguinte ficou um ponto igual, não é? Pra Ficou, todos, tipo um limite, sim. assim. Sim, Ai, a que gincana. ódio, Até hoje eu que vejo uma ódio. Cândida, me dá traumas, Amiga. flashbacks do Vietnã. Dá demais, demais. E depois teve teatro musical, também teve várias Então, teve coisas. musical no meu último ano. Eu acho que a gente pegou um filme nada a ver, assim, eu nem lembro direito. Mas nesse ano também teve teatro e a minha sala ganhou o teatro. é legal. E eu lembro que eu coordenei o teatro, porque eu sou Aham. artista, e eu tenho medalha. Até hoje do Olha, teatro a gente não amiga. ganhou a gincana, mas aí, Aham. tipo, se você ganhava o musical, eles te davam uma medalha. Se você ganhava o teatro, eles te legal. davam uma medalha. Eu tenho a medalha do Amiga, eu teatro. acho que esse ano aí eu fui e o meu ex-namorado tinha ganhado alguma coisa também, tipo Ator Revelação. Alguma Ator coisa assim, Revelação. Não tinha sido? Do Globo, né? Eu não Então. lembro direito, amigo, Ai, mas amiga. é isso, Mas né? ó, a ETEC foi algo que marcou muito a minha vida, a minha adolescência. Ai, marcou Inclusive, assim, praticamente todos os meus amigos que eu tenho hoje em dia, os mais próximos, vieram da ETEC do Terceirão pra Vida. Amigo. Amiga, a gente se conhece antes disso, É, a então eu gente não se vou conhece te antes incluir nessa, disso. mas acho que a ETEC nos aproximou mais ainda, né? Sim, a gente se aproximou mais na ETEC. E você, E amiga, assim, você tem amizades que você traz Pra da mim é um ETEC? assunto delicado, né? Porque, como eu falei, briguei com metade da minha sala no terceiro ano. Aí eu até trouxe pra vida alguns amigos desse do segundo ano que eu comentei. Algumas poucas pessoas do terceiro. Mas a gente foi se separando, né? Assim, eu tinha um grupo bem forte de eu e mais 3 pessoas ali da época da ETEC, né? Não vou colocar nomes. Mas foi engraçado, né? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Mas foi engraçado, porque esse grupo de amigos mais próximos que eu tive na ETEC foi assim: um dia, no primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de aula, acho que a Ivani, alguém que era coordenador lá da época, entrou na sala e falou: queria parabenizar o fulano por ter passado em primeiro lugar, Legal. a fulana por ter passado em segundo e o fulano por ter passado em terceiro. E aí eu
abelhuda, né? Aí eu passei em quarto. E a gente ficou amigo. Tipo, os Olha, 4 viraram amiga. muito amigos e a gente ficou Aham. amigo o ensino médio inteiro. E aí depois a vida acontece, as pessoas se separam, as pessoas têm Sim. filhos, né? Enfim, filho às vezes na ETEC. Ai, amiga. Fica aí a fofoquinha, quem sabe, sabe? Mas assim, eu tenho boas memórias do que eu vivi. Mas a maioria dos meus amigos hoje vem da faculdade, ou do mercado de trabalho. Ou até dessa época, mas não da escola. Sim. Tipo, amigos Ah, não, de é, outros amiga. Quando eu lugares. falo assim, parece que eu tenho 1 milhão de amigos, né? Mas, tipo, tem um grupinho de meninas, a Mari, a Ana, a Ai, que Bea, são a pessoas Carol. maravilhosas, inclusive, eu São gosto a delas. gente, tipo, muito próximo, assim, desde essa época. E outras pessoas também. E hoje em dia a gente perde isso, né? Porque você vê a Sim. pessoa ali, todo mundo é praticamente de Votorantim, então você Sim. acaba encontrando as pessoas ali no dia a dia. A Quinha, A uma amiga que Quinha, veio, do olha, ensino médio, sim. sabe? Já trabalhamos juntos, já. Sim, Atualmente já fizemos a gente... programas juntos, mas não isso que você tá pensando, programa na TV Votorantim. Isso aí. Então, eu acho que, assim, pra mim foi uma época muito boa e que me trouxe muitas amizades, assim. Eu fico muito feliz. E às vezes eu penso, tipo, que eu gostaria de ter aproveitado mais. Mas eu entendo que eu tava me descobrindo como gay, Sim. como pessoa, né? Porque, gente, adolescência, né? Faz favor. Adolescência. É isso, Guardo né? boas memórias, amiga. Você gostou de estudar na ETEC? Gostei. Eu acho que foi bom eu ter ido pra lá. Não foram só nerds, tive amigos. Eu acho que a gincana foi o mais marcante, assim, que as escolas de ensino médio normalmente não têm. E isso foi muito legal. Eu aprendi muita coisa, assim, entre amores e dores. Eu aprendi muita coisa, eu conheci muita gente, eu acho que expandiu muito meu pensamento. Sim. Então, acho que foi legal. E pros jovens que estão estudando lá hoje, eu acho que o recado é exatamente isso que você falou. Aproveita o seu tempo aí. Depois você vai ter que verdade. trabalhar, vai ser horrível. Você vai ter que ir pra verdade. faculdade, não vai ser tão legal quanto a ETEC. É verdade. Não tem gincana, né, na faculdade. Mas será que tem gincana na ETEC ainda? Deve ter, né? Ah, deve ter. Se tem no Rubens ainda, que eu vi o pessoal ensaiando esses dias. Verdade. Então aproveita, né? Aproveita, né? E você, amigo? Ah, eu acho que é esse mesmo recado, amiga. Aproveita. Eu falo assim pela experiência da minha irmã, por exemplo. Quando ela entrou, eu falei, putz, Carol, você vai amar a gincana e tal. Ela entrou em 2020. Aí, tipo assim, ela curtiu alguns meses. Aí depois, no final, ela até conseguiu voltar, né? E tal, porque acho que a partir de 2021 já tava, Já voltou, né? Mas já Teve deu. essa quebra, né? Amiga, Sim. quebra, porque quando ela voltou, ela já tava tipo, ai, não aguento mais, ela tinha começado a trabalhar. sim, é então, difícil, tipo, é outra pegada. Acho que a gente teve essa vivência, assim, de inteira. malhação, assim. Foi bem. Eu acho que é isso, eu me sentia bem malhação, assim. Mas, assim, é isso, amiga, aproveita. É isso, né? aproveitem, gente. E por hoje é só, né, amiga? Com Já esses falamos conselhos. demais, né? É verdade, nossa, falamos demais mesmo. Olha lá as velhas, né, que começam a falar. As podcasters que falam demais. Jesus amado. Então hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode continuar conversando pelas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, @conversandinho.podcast. E se você quiser, também pode me seguir no meu perfil pessoal, o @willbzrra. Gente, vai lá no Instagram do podcast, conta pra gente suas experiências com o ETEC. Isso A gente aí, ama isso ler os aí. relatos. Sim, é conta lá se verdade. você estudou com a gente, se você foi uma das pessoas do ensino médio que brigou comigo. Vamos se reconciliar, É fazer as verdade. pazes, ficou pra trás, né? E dá pra Se gente eu sou fazer amiga do William que roubou a minha sala da gincana, a gente pode ser amiga. Olha a minha cara, finge que eu tô fazendo... Imagina a minha cara aqui, de cu. E me segue também, porque eu posto vídeos, textos, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @a mulher que fala demais, no Instagram, TikTok e Medium. Isso aí. E se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje. Ou que amigo precisa da se ETEC. reconciliar aqui com a gente do ETEC. Ah, é verdade, é verdade. É isso, manda pros ETEquianos. Isso aí, amiga. É Vamos isso, então. né? Vamos. Beijo, Tchau, tchau pra beijos de vocês. ETEC.